O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Sagrado Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus: meu pai trabalha, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de pai, dizendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. O pai ama o filho, ele mostra tudo aquilo que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar, para que todos os honrem o filho, assim também honra o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que o enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já não passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão no túmulo ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu Pai julgará o que é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Com fé, esperança e amor, eu confio. Com fé, esperança. Maravilha. Enquanto vocês cantam, o padre soa o nariz, porque minha rinite está atacada hoje. Deixa eu dizer para vocês assim, de uma forma bem descontraída, que o padre, quando está aqui, se sente em casa, né? E a gente, quando está ao vivo pela TV, é terrível, gente, porque às vezes a gente está com coriza, e aí o padre disfarça com a música. Agora eu já contei, né? E aí, quando o padre vai suar o nariz. A palavra de Deus hoje, gente, nos fala de algo fantástico. O nosso Deus trabalha o tempo todo. Às vezes dá a impressão assim, que se a gente pudesse ter um bambu gigante para ficar cutucando a Deus: ô Senhor, ouça aí minha oração, né? Porque tem gente que acha que Deus... Eu mesmo tinha uma imagem de Deus como aquele homem gordo assim, barbudo. Uma imagem, quando a gente era criança, aquele homem com aquela cara de autoridade, e ele ficava só sentado, né? Ele ficava no trono. Não, Deus o tempo todo, diz a palavra, Ele trabalha interferindo na história. Deus sabe das tuas necessidades, Deus sabe daquilo que você precisa. E diz a própria palavra que quando Deus age, ninguém pode ir contra Ele. E aí a gente pode ficar pensando assim: mas como que pode, padre? Eu rezo tanto, eu peço tanto para Deus, e parece que demora tanto, está demorando tanto para Deus me ouvir. Gente, a fé, ela tem que nos colocar em movimento. A fé sem a obra, diz a palavra, ela é morta. Então, um dos princípios fundamentais para a ação divina está aqui, na ação do ser humano, para que Deus possa responder. Deus não faz nada se você não faz a sua parte. Uma vez uma pessoa chegava para mim e dizia: padre, me diga o que eu tenho que fazer, padre, para emagrecer como o senhor perdeu peso, padre, é o meu sonho emagrecer.
E eu comecei a falar o que essa pessoa deveria fazer. Até escrevi um livro agora recentemente, chamado 10 Passos para se libertar da obesidade. Porque eu consegui perder 35 quilos sem intervenção cirúrgica nenhuma, graças a Deus. E eu comecei a dizer: filha, você precisa urgentemente deixar de comer isso, aquilo. Precisa se movimentar mais, fazer um exercício. Ela diz: ai, padre, pode parar. Pode parar que eu não consigo. E eu disse: continue então pedindo para Deus para você emagrecer. Sabe quando que você vai emagrecer? Nunca. Porque Deus pode fazer a parte dele. E eu, num dos últimos passos, eu digo de fato da intervenção divina, que quando nós estamos fazendo a nossa parte, pense numa mão poderosa. Eu imagino uma mão gigante, uma mão abençoada, que vem sobre nós assim. É Deus fazendo a parte dele. Agora, uma coisa que Deus não gosta é de gente preguiçosa. Gente, a minha mãe dizia, e eu percebi depois de padre isso, que a minha mãe falava uma frase que é teológica. A minha mãe dizia: preguiça mata. A mãe, quando via que a gente estava muito preguiçoso, ela dizia: cuidado que preguiça mata, viu? E eu percebi que mata mesmo. Tem gente tão preguiçosa, ele não tem preguiça de vir para, ele tem preguiça de vir para a igreja, ele tem preguiça de rezar, tem preguiça até de ajudar os outros, de fazer o bem. E essas pessoas, será que vão alcançar o reino dos céus? Porque Deus respeita a minha liberdade e respeita a tua. Hein, filho? Filha, você vai para o céu se você quiser. Se você quiser, você vai. Se você não quiser, você não vai para lá. Porque a fé tem que nos colocar em movimento. A fé tem que nos colocar em ação. Diz a palavra de Deus aqui, o próprio Jesus dizendo: o meu Pai trabalha, eu também trabalho. Ah, gente, olha a primeira leitura de hoje, o profeta Isaías. Eu acho linda essa passagem, Isaías 49, a partir do versículo 15, quando a Sião, que estava vivendo um caos, Sião estava vivendo uma tragédia. Pense numa pessoa, eu quero comparar a uma pessoa aqui que está vivendo um caos na vida dela, talvez depressão, desemprego, problemas sérios de doença. Era mais ou menos o que Sião estava vivendo. E aí a palavra diz assim, olha a expressão de Sião aqui, de uma cidade que estava vivendo esse caos: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu-se de mim. Às vezes a gente não tem essa tendência de achar assim, que Deus esqueceu-se da gente. E aí a palavra de Deus diz: jamais me esquecerei de vós, porque você está gravado na palma das minhas mãos. A palavra chega a dizer que mesmo que uma mãe seja capaz de abandonar o seu filho, Deus não vai esquecer de nós jamais. Que comparação, hein, gente? Porque quem é mãe aqui sabe, você jamais seria capaz de esquecer teu filho, sim ou não? Jamais. O filho é filho. Porém, Deus diz: mesmo que uma mãe fosse capaz de abandonar o filho, eu não te abandono jamais. Gente, mas nós às vezes queremos que Deus faça a parte dele, sem nós fazermos a nossa parte. Repare que quando Jesus curava, quando Jesus libertava as pessoas, você já deve ter reparado isso, Jesus usa uma frase que é ali o cerne da questão. Jesus dizia para as pessoas: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, porque a fé é que faz com que a graça aconteça. Você é uma pessoa de fé? Você é uma pessoa de verdade, de fé, porque a tua fé tem te levado à ação? Ou você é daquela pessoa que diz que tem fé, mas são como aqueles católicos, que Deus que me perdoe, tem muitos católicos que só envergonham a nossa igreja, porque se dizem católicos, mas de católicos não tem nada, eles não fazem nada. Então, vá nos presídios aí para você ver quantos por cento tem de católico lá dentro. Vá lá no Congresso Nacional e veja a porcentagem de católicos que tem lá. Por que o Paulo está dizendo isso? Vá aonde tem muita corrupção, muito pecado, para você ver que infelizmente tem muita gente que se diz católica, mas não coloca a fé em prática. Imagina uma pessoa chegando para o padre, uma pessoa morrendo de fome, e ela diz assim: padre, por favor, padre, me ajude, porque eu estou com uma fome muito grande, eu estou passando fome, necessidade lá em casa. E o padre diz: eu vou rezar por você. E aí eu começo a clamar: Senhor, tira essa fome, Senhor.
que essa pessoa possa sair daqui sentindo-se bem, porque o Senhor é poderoso, o Senhor pode... Gente, eu tenho certeza que Deus ia olhar lá de cima e faltava pensar assim: Padre, dá alguma coisa para essa pessoa de comer, né? Deixa de ser doido, rezar para uma pessoa que está com fome, adianta. Gente, às vezes a gente quase faz isso, porque às vezes tem alguém do lado da nossa casa, enfermo, passando por necessidade, e a gente não estende a mão. Então, eu digo assim: você pode fazer o bem, colocar a tua fé em prática a cada minuto. Desde uma pessoa que você para ouvir, que está precisando desabafar, até uma pessoa que você ajuda no concreto, com uma caridade que você possa fazer. Muitas pessoas, por exemplo, que estão nos acompanhando em casa, que são responsáveis para essa missa estar sendo transmitida, porque todo mês contribui com a sua aquele ato de generosidade como associadas. Veja, é uma atitude de caridade, é a fé colocada em obra, a fé colocada em prática. No contexto, e eu encerro aqui, Jesus tinha acabado de curar um paralítico, e aí aqueles que tinham fanatizado o sábado, eles questionam Jesus: como que vai curar uma pessoa no dia de sábado? Isso é impossível. É aí que Jesus diz: se meu Pai trabalha, eu também trabalho. Eu não posso deixar de fazer o bem, nem que seja um dia de sábado. Tem dia para fazer o bem, meu Deus do céu. Tem dia, Deus determina quando pode e quando não pode fazer o bem. Nós mesmos como cristãos sabemos que o domingo a gente precisa guardar. Agora, se você precisar até trabalhar para sustentar a tua família no dia de domingo, não é por isso que você não vai trabalhar. Essa é a verdade. Se você precisar fazer a caridade, pelo amor de Deus, faça. Se precisar dar de comer para uma pessoa na sexta-feira santa, você só tem carne lá em casa, não tem mais nada. Mas sexta-feira não pode comer carne, né, Padre? Pelo amor de Deus, se for para matar a fome de alguém, dê carne na sexta-feira santa. Não deixe de fazer a caridade, porque a fé sem obra é morta. Que o Senhor nos ajude a viver essa palavra, Senhor. Nos converta para que nós possamos trabalhar como o Senhor trabalha. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.